Olá, o nosso tema de hoje será liderança e gestão. Então vamos lá para a nossa aula, para o nosso slide. Aqui, vamos lá. Hoje, o que nós vamos estar falando sobre liderança e gestão? Liderança hoje no mercado de trabalho estão se procurando muito por profissionais da área, né? Profissionais que lideram, profissionais que saibam trabalhar em equipe. Hoje nós trabalhamos com profissionais, estamos em busca de profissionais que saibam ser grandes líderes, que saibam trabalhar em equipe, saber levar todos esses funcionários de modos diferentes, né? Trabalhar em equipe, trabalhar com humildade, saber interagir com eles de forma diferenciada para todos chegarem aos seus objetivos, né? Todos terem um resultado, trabalharem em equipe. Né? Tirar a individualidade, tirar as intrigas, as desavenças. E o trabalho em equipe também traz a motivação, né? Traz bastante motivação, desempenho. Todos eles trabalhando em equipe juntos conseguem resultados melhores, né? O trabalho não fica tão massacrante, tá? Então, a gente vai estar desenvolvendo esse tema durante essa aula que eu vou estar ministrando para vocês, sobre como liderar, o que é liderança, e a parte também da gestão, como administrar da melhor forma. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre uma introdução, o que é liderança. Liderança é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Então, o poder de um líder hoje é ele saber conduzir a sua equipe da melhor forma. Então, ele tem o poder de estar motivando, de estar ensinando, de estar agregando coisas novas a essa equipe. A liderança é a arte de mobilizar os outros para que queiram lutar por aspirações compartilhadas, o que constitui um conceito no qual se destaca a palavra querer, pois o que leva as pessoas a fazerem alguma coisa não é uma tarefa relativamente simples. Quando você lidera, você tem que mostrar ao outro a humildade de saber compartilhar. Trabalhar, você aprende e compartilha aquilo ali com os outros. É tirar a individualidade, né? Tem pessoas que trabalham individualmente, aprende aquilo ali e fica para si mesmo para querer sempre se destacar, ser o melhor, né? E o trabalho em equipe não, você aprende e você passa essa aprendizagem aos outros, porque trabalhando em equipe, você trabalha de uma forma melhor, mais motivados, vocês conseguem chegar a um objetivo muito mais rápido, não fica um trabalho tão pesado, né? Quando você precisa também da ajuda do outro, o outro também pode te ajudar. Você está trocando, né? Favores, né? Um ajudando o outro, troca de favores, troca de simplicidade. Então, isso é muito importante. Gerenciamento é o ato ou a habilidade de dirigir, controlar, lidar, decidir e supervisionar. Eu já estou falando aqui na parte de gestão. Liderança é você ser líder, é você fazer algo diferenciado para a sua equipe, é você trabalhar, interagir com a sua equipe, é você ajudar ela para o que vier, né? Com as suas dificuldades, com os riscos que vocês possam ter lá na frente, vocês abraçarem a causa e todos trabalharem em equipe. Já quando a pessoa gerencia um trabalho, ela já é um trabalho já diferenciado, já é um trabalho que é um pouquinho mais, uma mente mais fechada, uma mente mais rígida, né? Onde tem um trabalho de pessoas mais individualistas, um pessoal mais ríspido nesses certos assuntos. Então, aqui a gente fala que gerenciamento é o ato ou a habilidade de dirigir, controlar, lidar, decidir e supervisionar. Tá vendo a diferença?
dirigir, você dirige, você controla aquele trabalho, você fica em cima daquele trabalho, você cobra dos funcionários aquele trabalho porque que não está sendo executado da melhor forma, tá? Você não interage com eles, você não ajuda eles, você só cobra, você só está pressionando a sua equipe, ok? Assim, gestores são as pessoas que planejam, organizam e coordenam as atividades de uma empresa ou departamento, ou seja, os gestores são metódicos e estão sempre reavaliando seu processo para garantir que estão progredindo conforme o planejado com base em métricas e indicadores. Então, quando você está administrando, muitas vezes, você tem que saber que os gestores eles têm uma visão totalmente diferenciada, porque essa visão ela é muito mais ríspida, ela é mais controlada, né? Eles têm uma visão muito mais fechada, eles querem os resultados ali muito mais rápidos, né? Eles querem ali de uma, duas pessoas o mais rápido possível. Ele não quer aquele trabalho em equipe, onde existe toda uma interação entre uma equipe, onde há troca de conhecimentos, não. Ele quer logo o resultado, não quer de onde vem, de quem que vem, ele quer aquilo, pronto e acabou. É uma coisa assim muito mais massacrante, muito mais direta, tá? Então eles só pensam em quê? Nos resultados, no lucro. Ele não está pensando ali num conceito mais abrangente de uma equipe, de uma liderança, da qualidade do trabalho dos funcionários, né? Da saúde, da qualidade, do serviço, de como vai proceder do início ao fim, não. Ele quer logo aquilo o mais rápido possível e pronto, e é uma coisa muito mais calculista, que a gente pode se dizer. Mas como os líderes influenciam as pessoas? Visão, honestidade, integridade, inspiração, comunicação e coragem. Portanto, podemos afirmar que o foco da liderança está nas pessoas e no propósito. Então, vocês estão vendo que nos slides, a professora está sempre mostrando aí a diferença de liderança e de gestão, de liderança e gerenciamento. Quando a gente fala gestão, é a mesma coisa de gerenciamento, tá? Gerente. Então, quando a gente fala ser líder, é uma coisa, ser gerente é outra, tá? Então, você ser líder é você motivar, é você trabalhar em equipe, é você pegar as ideias, seus conhecimentos e distribuir com a sua equipe, é trabalhar junto, tá? Para vocês chegarem a um resultado satisfatório. E quando você gerencia, quando você é gerente, você não tem essa troca, essa troca de intimidades, você não tem essa interação com a sua equipe, ao contrário, você gerencia, você controla, você quer aquele resultado o mais rápido possível e você acaba trabalhando com certos funcionários individualmente, ok? Então, aqui eu estou falando como que é ser líder. O líder, ele influencia as pessoas, ele dá conselho, ele apoia, né? Eles trabalham ali em equipe, eles estão trocando informações entre eles, com toda humildade, a respeito, a dedicação, a companheirismo, tá? A comunicação, ela é muito importante dentro de um trabalho entre líder e equipe. A comunicação, ela é fundamental, tá? Portanto, podemos afirmar que o foco da liderança está nas pessoas e no propósito. Então, ela está na liderança e nas pessoas e no propósito, no fim, né, nos resultados. Então, existe essa interação, né, do quê? Do trabalho das pessoas com o propósito final. Então, é um trabalho, é um percurso que desse percurso há uma interação, uma afinidade, né, um trabalho muito mais agradável, motivacional, ok? Podemos atribuir aos gestores eficientes as seguintes características, já que a gente está falando dos gestores: planejar, executar, organizar, analisar, estabelecer processos e procedimentos, orientar e coordenar, mensurar e tomar decisões. Vocês estão vendo que essas palavras todas são muito secas, são muito diretas, são muito direto ao ponto. Elas não têm, assim, o direcionamento pessoa com os objetivos, não. Elas querem logo resultados, elas não pensam nas pessoas, elas querem logo os resultados.
Desta forma, podemos afirmar que o foco da gestão está no negócio e recursos da organização. Tá vendo como a diferença é grande? Enquanto a liderança ela está o foco dela é liderar as pessoas com o fim do propósito, né? O gerenciamento, a gestão, ela está com foco nos negócios e nos recursos da organização. Ela está com foco o quê? No negócio e no resultado, e na riqueza, e no lucro. Ela quer só isso. Ela não pensa nas pessoas, ok? Quais as diferenças entre gestão e liderança? Aí aqui eu coloquei um quadro para vocês verem a diferença de líderes e gestores. E essa aula é de extrema importância para vocês verem o tanto que a empresa hoje precisa de mais líderes, porque hoje temos muitas empresas aí que têm bastante gestores, e com esses gestores que temos, ocorre muitas desmotivações, intrigas, conflitos entre equipes, funcionários, né, dentro do ambiente de trabalho. Vamos lá. Líderes. Abordagem: criar uma visão. Enquanto o líder cria uma visão, o gestor, ele cria metas. O comportamento dos líderes são agentes de mudança, tá? Sempre querendo mudar, inovar, ver o que é melhor para os funcionários. Já os gestores mantêm o status quo. Ele quer manter o status sempre do quê? Que a empresa tem que ser a melhor, ela tem que ter o lucro, a visão de lucro, e pronto. A postura, assumir riscos. Então, os líderes, eles estão sempre o que? Assumindo riscos. Se eles estão querendo mudanças, se eles estão colocando a vida deles em risco, né? Já os gestores, eles não colocam a vida em risco, eles controlam esses riscos. Eles estão querendo controlar o tempo todo para que não ocorra riscos. Eles querem resultados positivos. Pensamento, longo prazo. Então, os líderes, eles estão sempre o quê? Trabalhando, articulando, desenvolvendo, planejando trabalhos em equipe para pensar sempre a longo prazo para que tudo dê certo, sempre. Já os gestores, não. Quando eles querem as coisas, é agora, pronto e acabou. Ele só pensa no agora. Ele não pensa lá para frente. Ele só pensa no agora. Constrói relacionamentos. Os líderes estão o tempo todo querendo o quê? Pensando no outro, construindo o clima favorável entre a equipe, né? Que a motivação tem que estar sempre 100% entre todos, porque se um não estiver motivado, você sabe que uma maçã podre pode apodrecer o restante. Então, sempre tem o quê? Os líderes sempre têm que estar trabalhando em equipe, trabalhando o relacionamento, porque sabe que através de um bom relacionamento é que vem grandes resultados. Já os gestores, eles não. O que eles constroem? Sistemas e processos. Eles só querem trabalhar a parte dos negócios, a parte do lucro da empresa. Os líderes, o que eles oferecem? Desenvolvimento. E os gestores só querem orientação, eles só orientam o que tem que ser feito, pronto e acabou. E os líderes sempre estão desenvolvendo algo importante para a empresa. A visão dos líderes, círculos de influência, sempre estão o quê? Influenciando coisas boas, passando coisas boas para todos da melhor forma, sempre com pensamentos positivos, criando algo novo, algo satisfatório para a empresa. Já os gestores, eles só o quê? Só visam o quê? Círculos de poder. Só quer saber do poder, o que é melhor para a empresa, o que traz lucro, não pensa na qualidade de vida do funcionário, não pensa no que pode trazer de ruim, não, só quer saber só quer saber lucro, 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 lucro. Ok? Tá vendo a diferença? Há uma diferença muito grande. E de todas essas coisas que eu falei para vocês, é interpretado aqui, ó. Líderes criam visão, gestores criam metas. Então, de todo esse quadro que eu fiz aqui anterior, a professora colocou aqui na escrita. E a diferença entre gestão e liderança? Aí eu fiz um quadrozinho também colocando a diferença do tempo, tá? Enquanto a liderança trabalha com propósitos, mudanças, inovação, sucesso,
A gestão trabalha com metas, objetivos, políticas e procedimentos. O foco, a liderança, ela tem foco nas pessoas, ela trabalha com direção e futuro. Já na gestão, é o foco nos negócios, na produção e ativos, no agora. É para agora, pronto, acabou. O líder tem que atuar em ambos. Então, a liderança, ela tem que trabalhar sempre em toda a empresa. Em toda a empresa. Então, nesse quadro, vocês podem ver que um grande líder, ele está sempre presente em toda a empresa. Em cada parte da empresa tem que ter um líder. Um supervisor de serviços gerais, um supervisor do RH, um supervisor do financeiro, um supervisor da diretoria, tudo, toda a área. Na diretoria tem que ter um grande líder para que as coisas, para que a empresa vá para frente, tá? A gerência tem que ter uma liderança de extrema qualidade. Então, a liderança, ela acaba se desenvolvendo também nessa parte da gestão. Porque até a gestão, ela sabe que ela tem que ter ela tem que ter esse olhar voltado para o funcionário, para as pessoas. Porque se ela não olhar para essas pessoas, ela vai ter um grande número de funcionários desmotivados. E aí o rendimento, os resultados, o rendimento do trabalho desses funcionários vai cair. Por isso que ocorre muitas demissões, por isso que ocorre muito, o trabalho não é desempenhado com qualidade. Por quê? Porque muitas vezes a visão desses gestores aqui estão errados. Aí entra uma pessoa sempre que tem essa visão de liderança, né, um líder que trabalha em prol da empresa. Então, quando a gente fala em liderança, a gente tem que ter um líder que tenha confiança, que seja exemplo para os outros, tenha que estar motivado o tempo todo. A gente sabe que o ser humano, ele não está totalmente motivado. Vai ter épocas da vida que a gente passa por momentos difíceis da vida da gente, tanto na vida pessoal, né? Tanto na vida pessoal, como na vida também profissional, mas que pelo menos a gente tenha que passar para os nossos funcionários uma certa motivação para que não deixe transparecer para eles. A motivação é de extrema importância, tá? Responsabilidade de extrema importância. Se você passa a responsabilidade, você tem uma equipe também de muita responsabilidade também. Comunicação, líder, equipe, sempre tem que ter, tá? O objetivo é necessário, organização dentro de um departamento, dentro de uma empresa, é de extrema importância, porque você vai saber aonde está tudo, o que está acontecendo. A comunicação, ela vai ser gratificante entre líder e equipe por causa da organização, tudo bem? A equipe precisa ter empatia com as outras pessoas, tá? Então, precisa ter essa empatia. As tarefas têm que ser trabalhadas igualmente. Quando um tiver com uma dificuldade maior do que o outro, o outro tem que ajudar, não custa nada, a ajuda recíproca de ambas as partes. A participação, né? Todos têm que ter participação, tem que participar igualmente. Solidariedade, tem que bater aí a solidariedade de ambas também em alguns assuntos. Muitas vezes vai ter alguns colaboradores que têm dificuldade em algum assunto, tem outros que possam ajudar melhor, tem outros que vai ter dificuldades em outros assuntos, outros vão ajudar bem melhor, e é assim que as coisas vão andar, sempre. E aí, aqui nós temos um sistema de gestão. Esse sistema de gestão aqui, ele fala que são o quê? Que são os departamentos que são divididos dentro da empresa, né? Toda empresa são divididos em departamentos. Então, nós temos o departamento financeiro, né? Nós temos o departamento pessoal, RH, nós temos a diretoria, nós temos a gerência, nós temos o faturamento de convênios, se for na área hospitalar, né? Nós temos
a parte da limpeza, né, os serviços gerais, tá? Nós temos vários departamentos dentro da empresa, e é dentro desses departamentos que cada departamento vai ter um supervisor. E é esse supervisor que tem que ser um líder, porque é ele que vai motivar, é ele que vai passar motivação, confiança, comunicação para a equipe deles. Por isso que esse sistema de gestão, muitas vezes, a gente fala que é o quê? É a divisão de departamentos que toda empresa tem, principalmente essas empresas grandes, né? Multinacionais, essas empresas grandes, elas sempre trabalham aí, tá? Com essa divisão de departamentos. E a gente fala um pouquinho aí da conclusão desse trabalho. Depois de toda essa conclusão aí dessa aula, o que vocês acham aí da diferença? Vocês hoje perceberam a diferença de que é um gestor e de que é um líder? Os gestores e líderes são igualmente importantes. Por que eles são igualmente importantes? Porque dentro de uma empresa, a gente precisa de um pouquinho de cada. Por que a gente precisa de um pouquinho de cada? Porque de vez em quando, numa empresa, a gente precisa um pouquinho dessa visão dos gestores, nessa parte de pressionar um pouquinho, porque dependendo da situação que se encontra a empresa, se a empresa estiver um pouquinho numa situação de perdas financeiras, a gente precisa um pouquinho dessa pressão dos gestores em cima dos funcionários para que as coisas aconteçam, tá? E muitas vezes a gente precisa também dessa igualdade do líder para pensar um pouco também na qualidade de vida do trabalho e do trabalho em conjunto, né, das pessoas, da equipe. Então, vocês percebem que a gente precisa de um pouquinho de cada. Lógico que a liderança, ela é muito mais necessária dentro de uma empresa, mas para algumas especificações, os gestores também é de extrema importância, porque precisa se pressionar um pouquinho para as coisas saírem dentro de uma empresa, porque nem sempre a gente tem que passar a mão na cabeça, a gente ajuda o funcionário, mas muitas vezes tem funcionário que não reconhece as coisas boas que a empresa traz para ele, ok? Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, os gestores e líderes são igualmente importantes. E quando você encontra uma pessoa com as duas qualidades, é como ganhar na Mega Sena. Porém, hoje, o valor das organizações é gerado cada vez mais pelo conhecimento das pessoas. Por isso, a gestão e a liderança não são mais facilmente separáveis. Atualmente, as pessoas olham para os seus gerentes e não querem apenas uma tarefa, elas querem ter um propósito para o seu trabalho. Então, hoje, um bom administrador, um excelente administrador, ele tem que ser líder e tem que saber ser gestor também, na hora que precisa. Então, na maioria das vezes, ele tem que ser um grande líder para ele tentar resgatar aquela equipe, ele saber se comunicar, motivar os seus funcionários, para que os funcionários sempre trabalhem bem, motivados e que tenham grandes resultados. E, por um lado, também, na hora que precisar, ele tem que saber pressionar, ele tem que saber cobrar de uma forma certa para que os resultados venham de modos bem satisfatórios, ok? Então, esse é o nosso tema. Muitos questionamentos hoje que muitas empresas precisam, tá? E para quem precisar aí de outras ajudas, consultorias, né? Podem me procurar. Aqui está meu e-mail e aqui também está o meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. É só me procurar. Muito obrigada, tá? E precisando, eu estou por aqui. Obrigada.